Olá, futuros engenheiros e engenheiras de dados. Sejam muito bem-vindos à nossa série preparatória do curso de Engenharia de Dados e nessa aula vamos entender um pouco mais na prática o uso do PySpark. Para que você possa utilizar o seu código Python juntamente às funções do Spark, você precisa ter um ambiente no qual esteja instalado o Python, o Apache Spark e o Apache Hadoop. Você pode fazer tudo isso em ambientes Python ou ambientes Anaconda, tudo isso instalado no seu PC ou em algum servidor. Porém, com as ferramentas em nuvem, você pode ter acesso a tudo isso e sem precisar perder tempo com toda essa instalação. Uma vez que o nosso intuito nessa aula é demonstrar o uso do Spark e as suas funções, nesse caso utilizaremos o Databricks Community, que é uma ferramenta em nuvem que fará todo esse trabalho por você. Basta você criar uma conta gratuita e começar a utilizar. Bem, depois de criarmos a nossa conta, precisamos criar um cluster de computação. É nesse cluster que vai ficar os nossos ambientes do Python, do Hadoop, do Spark, certo? Bem, é só você vir na barrinha lateral, tá? Clicar em Compute, Create Cluster, digitar o nome do cluster, vou chamar aqui de Cluster 1, tá? A versão pode manter a mais atual e aqui fica no automático, certo? É só clicar em Create Cluster. Pessoal, esse cluster demora um pouquinho para ser finalizado, a criação dele. Então, nesse momento, nós já podemos ir configurando o nosso DBFS, que é o Databricks File System, ou seja, o sistema de arquivos, tá? É só você vir em Settings, Admin Console, Workspace Settings, ir até o final. Aqui embaixo, você tem que tornar ele Enable, DBFS File Browser, tá? É só você clicar nele aqui, ó, e deixar ele Enable, certo? Nesse meio tempo, podemos verificar aqui em Compute, nosso cluster ainda está sendo criado, tá? Enquanto isso, nós podemos fazer o upload dos arquivos que nós queremos tratar, tá? Como que eu faço o upload? Eu tenho que vir aqui em Data. Como nós já ativamos o nosso DBFS, ele começa a aparecer aqui pra gente. Então, é clicar em DBFS, tá? Só voltando aqui, ó, DBFS, File Store, Tables, né? E você pode subir aqui qualquer arquivo, tá? Vou pegar um exemplo, tá? Subir um arquivo CSV. Olha, verifiquem, essa barrinha precisa carregar por completa para que você clique aqui em Done, tá? Eu não vou esperar, tá? Justamente porque eu já tenho o meu arquivo aqui, tá? Meu arquivo é justamente esses daqui. Bom, em paralelo a isso, nós já podemos retornar aqui em Cluster e verificar se já foi criado. Podemos ver que ainda não. Geralmente demora uns 5 minutinhos para criar, tá? Enquanto isso, nós já podemos criar o nosso notebook, que é onde nós vamos executar o nosso código Python, tá? Bem, é só vermos aqui em Workspace, tá? Users. Você vai colocar o seu usuário, né? No caso, o seu usuário vai estar aqui, da sua conta, tá? Botão direito, Create Notebook. Aqui é o nome do notebook, né? O nome dos nossos scripts, né? Então, vou chamar aqui de Notebook 2, tá? Da aula 2. A linguagem dele vai ser o Python, tá? E o cluster é o cluster 1 que já está sendo criado. Notem que eu posso já colocá-lo aqui, tá vendo? Ele já está sendo criado e já posso colocá-lo aqui. E vou dar um Create, tá? Bem, pessoal, vejam que o notebook já foi criado. Porém, vejam aqui, ó, que o cluster ainda está carregando, ou seja, qualquer código que eu executar aqui, ele não vai ser capaz de executar enquanto o cluster não estiver criado. Um outro detalhe é que o cluster do Databricks Community, ele tem uma duração. Quando ele finalizar, você não consegue ir lá e restartá-lo, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Eu posso voltar sem problemas, tá? Nada vai mudar. Aqui em Compute, tem aqui os botões de ação, né? Para pausar o cluster, depois vai ter um botão de reiniciar. Porém, pessoal, infelizmente, pelo fato de ser o Databricks Community, ou seja, a versão gratuita do Databricks, o cluster, depois de um tempo, ele desliga. E aí você tem que vir aqui e excluir esse cluster, tá? Porque ele vai estar inativo. Você exclui ele e cria um novo, tá? E aí, obviamente, é só você ir até o seu workspace, tá? O seu notebook. Vou clicar aqui para abrir o meu notebook e vir aqui e trocar, tá? Trocar o cluster que você criou, tá?
você nunca vai conseguir rodar um código aqui sem ter um cluster rodando, né? Um cluster ativo para que ele execute seu código, tá? Bem, então, assim que o nosso cluster for finalizado, é só nós começarmos a execução dos nossos scripts. Bem, pessoal, agora o nosso cluster está devidamente criado. Vejam aqui com o símbolo verde, né, criado. Eu posso ver também isso aqui em Compute. Vocês vão ver o símbolo verde aqui e o estado dele running, né? Ou seja, ele está rodando, tá? É só eu retornar aqui ao meu workspace, né? O notebook que eu quiser utilizar. 2 cliques nele e é só ele estar anexado aqui, tá bom? Lembre-se, quando ele desligar, é só você vir aqui, criar um novo cluster, retornar ao seu workspace, ao seu notebook desejado e trocar o cluster aqui também. Pessoal, uma única coisa que eu vou fazer neste momento é só trocar aqui o tema. Vou deixar ele com o tema escuro, que fica melhor para desenvolver, ok? Bem, pessoal, eu preferi trazer o código pronto para vocês e explicando passo a passo como ele funciona, tá? Bem, para que a gente consiga ler um arquivo CSV ou qualquer outro formato, nós precisamos pegar o caminho dele, tá? Então, eu criei uma variável aqui com o caminho dele, tá? Nesse caso, para que eu encontre o caminho, é só ir em data, dbfs e navegar até o meu arquivo. E aqui em cima vai ter a estrutura de pastas, ou seja, você pode copiar isso aqui, tá? E colocar dbfs dois pontos e começar com aquela estrutura seguido do nome do arquivo lá no final, tá? E também criei uma variável do tipo texto, só passando aqui o CSV, tá? Que nada mais é aqui do que o formato do nosso arquivo, tá? Bem, agora sim nós vamos adentrar o Spark, né? Pessoal, como que eu crio um data frame a partir de um arquivo CSV? Bom, já li o caminho, já criei uma variável do formato, tá? E aí eu preciso declarar uma variável qualquer, eu chamei de dfs1 covid, ou seja, data frame, esse primeiro semestre do covid, tá? Ele vai receber, agora sim ele começa a receber o objeto Spark, tá? Então essa variável recebe o objeto Spark, né? Spark.read, ou seja, o Spark vai ler um formato, um arquivo cujo formato é CSV, tá? E aqui eu passo algumas opções, tá? Eu já estou dizendo, como eu conheço o meu arquivo, já estou dizendo que ele tem cabeçalho, tá? Estou dizendo que o separador desse arquivo é o ponto e vírgula e estou dizendo aqui o infer esquema, tá? E no final carregue, né, esse arquivo CSV desse caminho aqui, tá? Então, dessa forma, ele já tem tudo pronto para subir o arquivo, né? Para conseguir pegar todo o conteúdo do arquivo e jogar no data frame. Então, eu vou rodar essa célula aqui, vou rodar essa de baixo também. Ele demora um pouquinho. Pronto. Agora eu vou escrever o nome do data frame ponto display. Pessoal, reparem, né, no Python, agora essa variável, que era uma variável vazia até antes dele receber esse objeto Spark, tá? Agora ele já virou um objeto aqui embaixo, né? Então é só eu colocar o nome da variável ponto display, né? E aí eu já consigo mostrar aqui na tela o meu dataset, tá? Pessoal, lembrem-se, aqui ele mostra só os primeiros 1000 registros, tá? As primeiras 1000 linhas, mas não tem problema, tá? Então, aqui nós já vimos a função de mostrar um data frame depois de criado, né? Pessoal, reparem que eu tenho várias colunas aqui que eu não gosto muito delas, não gosto muito do nome delas. Por exemplo, COD UF, eu prefiro código do estado ou COD estado, né? CODMUN, que é o código do município, né? Eu quero mudar o nome dessas colunas, tá? Então, é só eu dizer que o meu data frame vai receber o meu próprio data frame, porém com as colunas alteradas. Ou seja, é só usar a função withColumn renamed, o nome antigo, tá? E depois o outro parâmetro é o nome novo. Agora, ó,
eu vou rodar isso aqui. Pronto, rodou. Se eu rodar o de cima, vejam que já vai mudar aqui os nomes das colunas, tá? Pronto, olha lá, já mudou. Agora eu tenho código estado, código município. Então vocês já viram aqui a função para trocar, né, o nome das colunas usando o Spark, tá? Bom, o próximo que nós temos aqui, a próxima função que eu tenho para mostrar para vocês é para que ele mostre o esquema, né, para que mostre os tipos de cada coluna. Então eu vou rodar ela. Pronto, ele vai me dizer qual que é o tipo de dado que está em cada coluna, tá vendo? Bom, pessoal, eu vou demonstrar aqui acima para vocês como que eu poderia, por exemplo, mudar o tipo da coluna. Às vezes tem um tipo float que você quer passar para inteiro ou algo do tipo, tá? Você consegue também fazer isso utilizando o Spark, tá? E aí, obviamente, toda vez que eu quero efetivamente alterar a tabela, né, eu coloco o nome do data frame, né, seguido aí do nome do data frame, ponto with column, daí, né, o nome da coluna, tá, que eu quero fazer a alteração, tá? Repito o nome da coluna, tá vendo? E aí eu dou um cast, a função cast, e aí já o novo tipo, tá? Então eu vou rodar esse aqui, ó. Pronto, eu rodei. Agora vejam que ao rodar essa aqui acima, novamente, o meu esquema mudou. Vejam que agora o meu código do município é uma variável float. Ah, Renan, e se eu quiser mudar ela para inteiro de novo? Fácil, é só vir aqui e colocar integer de novo, que ele vai mudar. Opa, é só trocar. Pronto, e aí se eu rodar a célula acima de novo, pronto, já trocou o tipo dessa coluna também. Bem, pessoal, agora, partindo para a próxima função aqui, nós podemos selecionar e mostrar o que nós desejarmos. Ou seja, se eu dou um display na tabela inteira, né, no data frame inteiro, ele vai mostrar as primeiras 1000 linhas, né, com todas as colunas. Mas se, por exemplo, eu quiser pegar as 10 primeiras linhas e também trazendo só as colunas que eu desejo, é só dar um data frame, né, o nome do seu data frame, select, colocar o nome das colunas e a quantidade de linhas que você deseja, tá? Pronto, eu vou rodar ele e agora ele vai me mostrar aqui, ele vai me mostrar aqui todas as linhas que eu desejar, tá? Pessoal, o display não funciona, tá? Se eu quiser mostrar as 10 primeiras, eu tenho que colocar show, e aí sim, show as 10 primeiras. Vejam que vai até mudar um pouquinho, mas aqui, pronto. Bom, vamos para o próximo então. Aqui eu posso agrupar, tá? Então eu posso utilizar a função group by, né? E aqui eu coloco por qual coluna eu quero agrupar. Vejam que eu coloco aqui também um count para que eu consiga mostrar a quantidade de registros que foram agrupados. E estou dando um display aqui para mostrar tudo na tela. Vejam lá, pessoal. Aqui eu estou agrupando os municípios por região e falando que nesse caso aqui eu tenho 83 registros, tá? Que são do município Presidente Figueiredo, da região norte, tá? E assim por diante, né? Que eu consigo enxergar a ocorrência, né? A quantidade de vezes que essa cidade apareceu, né? Nos registros, tá? Aqui eu posso ordenar também, fazendo, aqui eu vou ordenar por semana, tá? Então, nós temos o número da semana, né? Enquanto roda aqui, eu vou mostrar aqui acima, tá? Aqui, ó, vejam que ele começa em 52, 1, 2, 7, 8, ele não está devidamente ordenado. Agora, se eu venho aqui e rodo
o order by, né? Então, de novo, é o nome do data frame seguido pelo order by e a semana e a coluna desejada, tá? Vejam já que ele já começa a partir do 1 aqui. E aí, pessoal, como nós temos muito mais do que 1000 registros, eu não consigo mostrar ele já passando para o 2 aqui, tá? Mas vejam que ele ordenou. Bem, filtrar. Eu quero filtrar, por exemplo, só o estado, só o código de estado 52, né? Então, mostrando na tela aqui, vejam, né? Nome do data frame, o filtro, vou usar o filtro e vou falar qual coluna eu quero filtrar, né? Filtrar pelo quê? Pelo número, no caso, né? O que eu quero encontrar. Então, isso vai me trazer os códigos de estado cuja coluna é 52. Perdão, a coluna cujo código de estado for 52, tá? Bom, pessoal, por final, aqui eu vou fazer uma alteração nessa tabela, vou criar colunas novas, tá? E aí eu tô eu tô criando um novo data frame, tá? Reparem que eu trouxe a função split agora, tá? Então eu importei a função split, tá? Que vem lá do PySpark, tá? Então eu estou falando que o meu novo data frame test recebe o meu data frame já existente, tá? Porém, eu vou criar duas novas colunas e eu vou trazer. Vejam que aqui eu tenho centro-oeste e eu quero trazer o centro e o oeste em colunas separadas. Então eu uso a função split. Eu estou criando duas novas colunas, a quebrado 1 e a quebrado 2, tá? E eu digo para que ele split essa coluna, né, a coluna região, tá? Eu quero separar o centro do oeste. E toda vez que ele encontrar um tracinho, né, centro, traço, oeste. E aí eu quero que nessa primeira, na quebrada 1, ele receba a parte 0, ou seja, que é a parte centro, tá? É o primeiro elemento da minha lista, né? E a parte 1, que é o oeste, né? Então, vejam que eu vou rodar essa função. Pronto, rodou. Eu vou dar agora um display aqui já filtrando, tá, pessoal? Vejam que o meu display test, agora lá no finalzinho, ele tem essas duas novas colunas, ó, a quebrado 1 e a quebrado 2, tá? Então, se eu tentar agora trazer, utilizando aqui o filtro de nulos, tá, pessoal? O que eu estou falando? Filtre onde o quebrado 2 não for nulo, tá? Ou seja, por que eu estou dizendo isso? Porque em alguns casos aqui você vai ver que não tem a segunda parte, que só tem a primeira, né? Então, eu vou pegar um caso aqui, vou copiar a mesma função, tá? Só que agora eu vou trazer as que não tem o quebrado 2, tá? Então, me traga o quebrado 2, onde ela é nula, tá? Is null. Reparem, vocês vão logo entender o que eu estou dizendo. Reparem que ele já não trouxe mais nada de centro-oeste, né? Por quê? Porque o centro-oeste é o único que tem o null 2, que tem o quebrado 2, que não é nulo, tá? Então vejam que ele traz o quebrado 1, por quê? Ele só encontra o primeiro elemento da lista, tá? Então, aqui eu estou demonstrando para vocês como utilizar os filtros juntamente ao null e ao isNot null. Pessoal, ficamos por aqui então. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil essa aula para você. E na próxima aula nós vamos ver ainda os comandos do PySpark, porém utilizando o Spark SQL, tá? Ou seja, nós vamos começar a manipular os data frames por via de SQL. Muito obrigado e até a próxima!